Bom, gente, então dando continuidade à nossa terceira unidade, é importante comentar que as leis básicas do eletromagnetismo que foram discutidas até agora, elas podem ser sumarizadas por quatro equações. Bom, essas equações, elas governam todos os fenômenos eletromagnéticos. Ou seja, junto com a força de Lorentz e a segunda lei de Newton do movimento, elas fornecem uma descrição completa da dinâmica clássica de partículas carregadas interagentes e campos eletromagnéticos, conhecida como eletrodinâmica clássica. E essas equações elas são chamadas de equações de Maxwell. O sumário dessa aula sobre equações de Maxwell é o seguinte: primeiro, eu farei uma breve introdução sobre o tema. Segundo, eu falarei sobre a generalização da lei de Ampère, onde nós reexaminaremos a lei de Ampère e veremos que às vezes ela é falha e, portanto, encontraremos uma generalização que será sempre válida. E, enfim, nós veremos a forma integral das equações de Maxwell. Vamos agora à introdução. James Clerk Maxwell, nascido em 1831 e falecido em 1879, com apenas 24 anos, se propôs realizar a tarefa de legar às leis da eletricidade e magnetismo uma base matemática sólida. Foi Maxwell quem conseguiu achar uma formulação matemática correta da lei de indução de Faraday e quem, além disso, predisse que um campo elétrico variável no tempo induziria um campo magnético. Maxwell reformulou também as leis da eletricidade e magnetismo em termos de quatro equações diferenciais, envolvendo campos elétricos, campos magnéticos, distribuição de carga e densidade de corrente, proporcionando o fundamento para a teoria clássica do eletromagnetismo. Agora vamos discutir a generalização da lei de Ampère. Vimos que se um problema tem simetria suficiente, podemos determinar o campo magnético utilizando a lei de Ampère. Então aqui a gente tem a lei de Ampère. Mostraremos que existe um paradoxo se a equação acima for sempre válida. A fim de entender esse paradoxo, eu apresento essa figura. Sobre essa figura eu digo o seguinte: considere um capacitor de placas planas e paralelas. Então, nesse desenho aqui, essas linhas verticais representam justamente o capacitor com suas placas, né, paralelas e planas, carregando com a corrente I. Então, como ele está carregando, existe uma corrente elétrica que flui, entrando em uma das placas, né, a placa da esquerda, e flui saindo de outra das placas, no caso a placa da direita, produzindo um campo elétrico E no interior das placas. Então, como essa corrente elétrica ela flui, né, em direção da placa da esquerda, haverá uma carga líquida positiva na placa da esquerda e, por sua vez, na placa da direita haverá uma carga líquida negativa. E isso produzirá um campo elétrico no interior das placas do capacitor. Note que esse campo elétrico é um campo variável, já que as cargas elas aumentam, né, o seu valor com o tempo, à medida que o capacitor ele vai se carregando, de modo que o campo elétrico no interior também dessas placas ele vai aumentando até chegar a um valor máximo, que é justamente quando a diferença de potencial entre as placas iguala a diferença de potencial da fonte que gera essa corrente. Analisemos dois casos. No primeiro caso, nós temos o seguinte: aplicando a lei de Ampère a uma superfície S1 circundada por um contorno C, então nós temos aqui um contorno C e a superfície S1 que é circundada pelo contorno C. Note que por essa superfície atravessa
uma corrente I. Então, pela lei de Ampere, a integral de linha do campo vai ser proporcional à corrente que atravessa essa superfície S1. Bom, no segundo caso, nós temos o seguinte. Por outro lado, aplicando a lei de Ampere a uma superfície S2, também circundada pelo contorno C, bom, então, novamente, nós temos esse contorno C, só que agora nós construímos uma outra superfície que eu estou chamando de S2, né, que é dada por essa linha tracejada aqui. Na verdade, ela tem um formato de um recipiente, que envolve tanto a placa, né, esquerda do capacitor, como o fio condutor. Note que como a corrente ela flui até a placa, então ela não atravessa essa superfície S2. Então, pela lei de Ampere, a integral de linha do campo elétrico é igual a zero, pois não há corrente passando através da superfície. Então, esse em si é o paradoxo, ou seja, a integral de linha na mesma situação, né, para o mesmo contorno, melhor dizendo, ela pode assumir dois valores. Né? No primeiro, ela é diferente de zero, e no segundo, ela é igual a zero. Bom, note que esse segundo caso, ele realmente está errado. Porque nós sabemos que, de fato, existe campo magnético ao longo desse contorno C, que é justamente o campo magnético de um fio retilíneo. O paradoxo surge, evidentemente, devido à descontinuidade da corrente, que é diferente de zero fora das placas do capacitor e passa a ser zero entre as placas do capacitor. Bom, a solução, então, ela pode ser obtida a partir da seguinte proposta. Propõe-se que a corrente deve ser considerada como a soma de duas partes separadas, de modo que a integral de linha do campo magnético ao longo do contorno C, ela então é proporcional à corrente, né, a corrente de condução, né, o I, mais uma corrente ID, onde esse ID é chamado de corrente de deslocamento. Assim, a corrente total será contínua em todo o sistema. Colocando isso de forma ilustrativa, então pela superfície S1 haverá uma corrente de condução I, e pela superfície S2, onde nós não temos mais uma corrente de condução I atravessando, haverá uma outra corrente ID, que é a corrente de deslocamento. E sendo ID igual a I, então a corrente ela será contínua em todo o sistema. Mas o que é essa corrente de deslocamento? Ou seja, como podemos descrevê-la em função de grandezas eletromagnéticas conhecidas? Bom, um caminho é o seguinte. Com efeito, sabemos que pela lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico ao longo de uma superfície fechada, nesse caso a superfície fechada é formada por a soma de S1 mais S2. Então, esse fluxo ele é proporcional à carga contida no interior da superfície. Note que essa carga é basicamente a carga de um pedaço do fio, que é uma carga bem pequena, mais a carga de uma das placas do capacitor, que está se carregando. Portanto, essa carga ela está variando no tempo. Bom, essa integral ao longo de S1 e S2 ela pode ser dividida em duas integrais. Uma representando o fluxo ao longo da superfície S1 e outro representando o fluxo ao longo da superfície S2. Bom, essa primeira integral aqui ela pode ser resolvida facilmente, notando que o campo elétrico ao longo dessa superfície S1 é basicamente o campo de um fio retilíneo, muito comprido, já que o campo devido a um capacitor, fora das placas do capacitor, esse campo elétrico é zero. Isso numa situação ideal.
E o campo de um fio retilíneo ele é basicamente divergente, ou seja, ele está sempre tangenciando essa superfície. Então ele não atravessa a superfície S1. Se ele não atravessa, então não vai haver fluxo. Portanto, não havendo fluxo, essa primeira integral ela fica sendo zero. Derivando essa equação dos dois lados da igualdade, nós chegamos então que a taxa de variação, né, do lado esquerdo da igualdade, nós temos então a taxa de variação da carga, e isso fica sendo proporcional à taxa de variação do fluxo do campo elétrico ao longo da superfície S2, que eu estou chamando simplesmente de S. Mas note que a taxa de variação da carga é justamente a corrente de condução. E a continuidade da corrente total nos dizia que a corrente de condução ela é igual à corrente de deslocamento. E se olharmos essa expressão aqui em cima, é justamente isso que está sendo dito. A corrente de condução é igual à corrente de deslocamento. Logo, nós encontramos quem é a corrente de deslocamento, ou seja, a corrente de deslocamento ela é proporcional à taxa de variação do fluxo do campo elétrico ao longo de uma superfície. Fazendo assim, reescrevemos a lei de Ampère como a integral de linha do campo magnético ao longo de um circuito fechado, sendo igual, ou melhor, proporcional à corrente de condução que atravessa esse contorno, mais a corrente de deslocamento, que é dada em termos da taxa de variação do fluxo do campo elétrico em uma superfície circundada por esse mesmo contorno. Essa é a lei de Ampère devidamente generalizada. Note que nós chegamos a esse resultado por meio de um problema específico, que é um problema de carga de um capacitor, de modo que o que nós fizemos não é uma demonstração. No entanto, o caminho que o Maxwell utilizou foi um caminho muito mais geral e ele chegou exatamente a esse mesmo resultado. Realmente, uma das maiores contribuições de Maxwell para a teoria eletromagnética foi mostrar que a lei de Ampère era inconsistente com a conservação da carga e assim generalizá-la. Note que, escrita desse modo, a lei de Ampère prediz que sempre que houver um fluxo elétrico variável, deve existir um campo magnético dentro da região. Bom, em outras palavras, enquanto o Faraday descobriu experimentalmente que um campo magnético variável induz um campo elétrico variável por meio de uma força eletromotriz, o Maxwell ele previu teoricamente que o contrário também acontece, ou seja, um campo elétrico variável ele também induz um campo magnético variável. Bom, uma questão importante é o seguinte: se esse efeito de nova indução eletromagnética, previsto teoricamente pelo Maxwell, ele é real, então por que o Faraday não o descobriu em suas experiências? Bom, a resposta a essa questão ela vai ser melhor compreendida depois de analisarmos o próximo exemplo. Bom, então o exemplo que nós iremos tratar agora é calcular o campo magnético no modelo do capacitor de placas planas e paralelas carregando. Então aqui nessas figuras eu tenho o capacitor
placas planas e paralelas, sendo carregado por uma corrente I. Essa corrente ela provoca um acúmulo de cargas nas placas do capacitor, e essa carga líquida acumulada ela gera um campo elétrico, e esse campo é um campo elétrico variável. A gente quer então calcular o campo elétrico tanto no interior do capacitor, ou seja, nessa região entre as placas, como no exterior do capacitor. Por exemplo, nessa figura plana, o exterior seria a parte aqui de cima e a parte de baixo. Bom, o primeiro passo para a gente calcular o campo magnético induzido pelo campo elétrico entre as placas do capacitor é construir a curva amperiana, essa curva C aqui. Bom, e a gente constrói com uma circunferência. É preciso também escolher a superfície S, que é limitada por essa curva C, que também aparece na lei de Ampère generalizada. Então aqui é a superfície S e também. O próximo passo é desenhar as linhas de campo magnético. E como a gente construiu essa curva amperiana de modo que essas linhas sejam tangentes a ela, então as linhas de campo magnético elas são vetores tangentes a essa curva. Bom, note que nós sabemos disso porque esse problema ele é matematicamente equivalente ao problema que nós discutimos na aula sobre indução eletromagnética, onde nós tínhamos um campo magnético que induzia um campo elétrico variável, né? Uma força eletromotriz, onde essa força eletromotriz ela é sempre tangente ao circuito, naqueles problemas. E esse problema ele é matematicamente equivalente, né? Só que nós temos, ao invés de um campo magnético que induz o campo elétrico, nós temos um campo elétrico que induz o campo magnético, mas que ele vai ser sempre tangente a esse circuito que nós construímos aqui, que seria essa curva C. No caso do cálculo do campo elétrico no interior do capacitor, então o próximo passo é obter a circulação. A circulação do campo magnético é dada então por essa expressão, lembrando que a curva C é construída de modo que o campo magnético tangencia ela, portanto o campo magnético ele é paralelo ao elemento de comprimento, de modo que o produto escalar desses dois vetores vai ser simplesmente o produto do módulo desses vetores. Também ao longo da curva C, esse campo magnético ele é constante, por simetria. Então ele pode sair da integral. Fica apenas a integral do dl, e é simplesmente o comprimento dessa curva C, que é 2πr. Bom, o próximo passo é utilizar a lei de Ampère generalizada. Então, pela lei de Ampère generalizada, nós temos essa expressão, onde note que aqui não aparece o termo de corrente de condução, porque entre as placas do capacitor a corrente de condução é nula. Mas o campo elétrico entre as placas do capacitor é basicamente a superposição do campo de dois planos infinitos carregados. E esse campo nós conhecemos da aula de cálculo do campo elétrico. A intensidade dele é dada por essa expressão. Supondo que, no instante de tempo, a densidade da placa do capacitor é uniforme, então nós podemos escrever ela simplesmente como sendo a carga naquele instante de tempo dividido por A, onde esse A é a área da placa do capacitor. Substituindo, então, essa expressão do campo elétrico na lei de Ampère generalizada, lembrando que o campo elétrico ele está na mesma direção desse versor normal, em chapéu. Também lembrando que a circulação do campo magnético nós já obtivemos. Então, assim, nós chegamos à essa expressão aqui. Bom, então podemos cortar esse ε0. Lembrando que o A é uma constante.
o que ele depende apenas do tempo, então podem sair da integral. Então nós ficamos aqui com a derivada temporal da carga, né, do capacitor. Isso aqui é basicamente a corrente de carga, né, do capacitor. Essa integral de ds aqui é a integral de um círculo, né? Essa área aqui é a área de um círculo. E esse A, convenientemente, né, a área da placa do capacitor, nós vamos escolher o formato dele também como sendo o de um círculo. De modo que, então, né, essa área, essa integral vai ficar πr ao quadrado, e essa área A fica πr maiúsculo ao quadrado, onde esse r seria o raio da placa do capacitor, que tem um formato circular. Então, efetuando as operações matemáticas, enfim, chegamos ao campo magnético no interior de um capacitor de placas planas e paralelas carregando. Bom, note que essa expressão ela lembra uma outra expressão que nós obtivemos antes na aula sobre cálculo do campo magnético. Bom, analogamente, nós podemos calcular o campo magnético no exterior do capacitor. Bom, o procedimento é muito parecido com o procedimento utilizado para calcular o campo no interior do capacitor. Eu não vou então entrar em mais detalhes. E o resultado, então, é esse aqui. Para o campo magnético no exterior de um capacitor de placas planas e paralelas carregando. Note novamente que essa expressão aqui lembra uma expressão já obtida na aula sobre cálculo do campo magnético. Essa expressão, assim como a expressão anterior para o campo no interior do capacitor, elas são similares à expressão do campo magnético devido a um condutor cilíndrico muito comprido. Então podemos dizer que o campo magnético em qualquer ponto em torno do capacitor é exatamente aquele que se poderia esperar que as correntes de condução produzissem, ou seja, um campo de um fio condutor muito comprido. De fato, ele é quase exatamente aquele que calcularíamos se, ignorando o fato da corrente não ser constante, usássemos a fórmula de Biot-Savart. Logo, em resposta àquela pergunta, por que o Faraday não descobriu o efeito de indução do campo magnético a partir de um campo elétrico, bom, então uma razão porque Faraday não descobriu esse efeito é que em qualquer aparelho em que há campos elétricos variáveis estarão presentes ao mesmo tempo correntes de condução e cargas em movimento. De modo que o Faraday ele não teria se surpreendido com um novo efeito. Na verdade, pode-se mostrar que quando a corrente ela varia lentamente, os efeitos de indução de um campo magnético a partir de um campo elétrico eles são praticamente nulos. Enfim, podemos falar sobre a forma integral das equações de Maxwell. Revisando as relações já discutidas, temos o conjunto das equações de Maxwell do eletromagnetismo. Uma delas é a lei de Gauss, que diz que o fluxo do campo elétrico em uma superfície fechada é proporcional à carga contida no interior dessa superfície. A outra equação de Maxwell é a inexistência de monopolos magnéticos, também conhecida como lei de Gauss do magnetismo. Essa equação diz que o fluxo do campo magnético em uma superfície fechada é zero. A outra equação de Maxwell é a lei de indução de Faraday, que diz que um campo magnético variável no tempo ele produz um campo elétrico também variável no tempo. E a última equação de Maxwell é a lei de Ampère, que foi generalizada.
que diz que um campo magnético ele pode ser produzido tanto por uma corrente elétrica, como também por um campo elétrico variável no tempo. Observe que se os monopolos magnéticos existissem, as equações de Maxwell teriam uma forma mais simétrica. Bom, ou seja, comparando a lei de Gauss com a lei de Gauss do magnetismo, nós vemos que elas são muito parecidas, à exceção do fato de que na lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico ele é proporcional à carga contida no interior da superfície, enquanto que na lei de Gauss do magnetismo ele é zero. Mas supondo que os monopolos magnéticos existissem, ou seja, que existissem cargas magnéticas, então espera-se que a lei de Gauss do magnetismo ela fosse diferente, né? O fluxo do campo magnético ele seria proporcional à carga magnética líquida no interior da superfície, de modo que essas duas expressões teriam uma forma mais simétrica. Por sua vez, comparando a lei de indução de Faraday e a lei de Ampère, nós vemos que em ambas a integral de linha do campo é proporcional à taxa de variação do fluxo. Porém, na lei de Ampère, existe um termo a mais, que está associado ao fluxo de cargas elétricas. Bom, se realmente existissem os monopolos magnéticos, ou seja, se existissem as cargas magnéticas, certamente a lei de indução de Faraday também teria um termo associado ao fluxo de cargas magnéticas. Bom, mas como, né, não temos o monopolo magnético, então esse termo acaba sendo zero. Como curiosidade, eu apresento a forma diferencial das equações de Maxwell. Bom, a lei de Gauss, na forma diferencial, ela diz que o divergente do campo elétrico ele é proporcional à densidade volumétrica de cargas. A equação de inexistência de monopolo magnético, ela diz que o divergente do campo magnético é zero. Bom, a lei de Faraday, ela diz que o rotacional do campo elétrico ele é proporcional à taxa de variação do campo magnético. E, enfim, a lei de Ampère diz que o rotacional do campo magnético é proporcional à densidade de corrente e à taxa de variação do campo elétrico. A forma diferencial das equações de Maxwell ela foi particularmente muito importante quando Maxwell ele tentou compatibilizar a teoria eletromagnética com a teoria ondulatória. Lembrando que a equação de ondas é uma equação diferencial. Ao fazer isso, ele unificou duas áreas da física, o eletromagnetismo e a óptica. Mas isso é uma outra história.